Queridos filhos e filhas, aqui presentes em nossa igreja, os que nos assistem em suas casas, pelas redes sociais de nossa paróquia, hoje, dia de grande alegria, a Igreja do Brasil celebra a Ascensão do Senhor. Jesus, após 40 dias do dia da Páscoa, Ele de corpo e alma, como Deus e Senhor da história, se eleva ao mais alto dos céus e, diante da presença do Pai, assenta no seu trono à sua direita. É um dos artigos do credo o que nós celebramos hoje. Subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Meus queridos, o texto da Bíblia nos informa, como eu acabei de dizer, que a ascensão aconteceu após 40 dias da Páscoa. Se nós contarmos 40 dias, perceberemos que a ascensão cai na última quinta-feira, sempre. No mundo inteiro, a igreja celebra na quinta-feira a ascensão. Mas como é dia santo de guarda, dia de preceito, e no Brasil não é feriado, a igreja do Brasil passa para o domingo. Por isso nós hoje estamos celebrando esta solenidade muito importante, a Ascensão do Senhor. Para compreendermos um pouquinho o mistério do que hoje celebramos, nós temos de voltar lá nas origens, desde antes da criação. No princípio era Deus. Deus bastava-se a si mesmo. Somente Deus existia. Um único Deus, eterno, infinito, poderoso. 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, 3 pessoas. 3 pessoas que na unidade da divindade se amavam de maneira eterna e transbordante. E foi tamanho o amor de Deus no seu interior que Deus decide criar algo que não seja Ele, que estivesse fora dele. Por isso Deus, por amor, faz toda a obra da criação. Deus não tinha necessidade e obrigação nenhuma de fazê-la, mas Ele fez porque o seu amor é tão transbordante que Ele precisa comunicar a alguém. Ora, mas não tinha ninguém fora dele, somente Ele. Então, por isso Ele fez toda a obra da criação para comunicar o seu amor infinito. E assim Ele o fez. A obra da criação, a obra visível e a obra invisível. E fez como intermediário entre o visível e o invisível uma criatura que é a sua obra-prima, que se chama ser humano. O homem, o ser humano, ele é o intermediário entre a obra invisível e visível. Por que, padre, intermediário? Ou seja, está no meio. Porque o ser humano, ele é visível e invisível. Nós somos constituídos antropologicamente. O que é um ser humano? É um corpo e uma alma. O visível e o invisível. Então nós estamos lá no meio. E Deus, quando fez o ser humano, Ele colocou todo o seu amor na vida humana. Ele entregou tudo o resto que foi criado, visível e invisível, nas mãos do homem, para que o homem fizesse uso, administrasse e pudesse, usando dos bens da criação, devolver o louvor e a adoração a Ele. Só que no percurso, no projeto de Deus, que Deus queria que o ser humano fosse plenamente feliz e participasse do seu amor e da sua felicidade. Só que no percurso aconteceu algo não planejado, que foi o pecado original, quando Adão e Eva mordem do fruto da árvore proibida, a desordem entra na vida humana. A morte, a dor, o sofrimento e tudo de ruim que nós conhecemos. Tudo de ruim que conhecemos começou ali, no pecado, na infidelidade de Adão e Eva. Ora, o paraíso, que é o céu, ele é pleno em santidade e em perfeição.
Portanto, o homem que negou a Deus, que foi infiel, já não podia mais ali residir, porque o homem se tornou impuro, maculado para aquele lugar de plena perfeição. Por isso, quando Adão e Eva cometem o pecado, eles são expulsos do paraíso, e Deus fecha a porta do paraíso. Está escrito no livro do Gênesis, no capítulo 3 em diante. E para que o homem não entrasse, Deus coloca querubins na porta para cuidar de que o homem não entrasse, porque no paraíso não habita mácula, não habita infidelidade. E aí o homem decai no seu ser. Aquele que estava destinado a ser feliz plenamente, ele decai, se afasta de Deus. Mas a história não para por aí, porque Deus não desiste do ser humano. Deus nos persegue. Tem muito ser humano que desiste de Deus, mas Deus não desiste do ser humano. Por isso que na plenitude dos tempos, Deus, vendo a desordem do pecado, Ele mesmo decide vir até o tempo e o espaço, até nós, para poder convencer o ser humano de que a felicidade que o ser humano está buscando está nele. Por isso ele, a segunda pessoa da Trindade, que estava na eternidade, entra no tempo e no espaço, toma um corpo humano, Jesus de Nazaré, e convivendo com os seres humanos, ele pregou o quê? Vocês precisam voltar para casa, e a casa de vocês é o paraíso onde vocês saíram. Vocês estão buscando a felicidade onde não vão encontrar. E é bem verdade, minha gente. Sabe quando aqueles momentos da vida que nós fazemos más escolhas, aqueles momentos que a gente erra e depois se arrepende? Ninguém erra pensando errar. Todo mundo que erra pensa acertar. Por quê? Porque perde a consciência de que o único caminho assertivo é Deus. É Deus. É o que o mundo errante de hoje, tanta gente atrás de tanta coisa, mas não sabem que a felicidade está somente em Deus. Somente em Deus. E é isso que ele veio fazer. E para mostrar, convencer o ser humano de que Deus o ama, de que o amor verdadeiro é que traz a felicidade, ele tem que demonstrar amor. E de que jeito se demonstra amor? Sofrendo. Você quer saber se alguém te ama de verdade? É na hora que você adoecer, que você passar provações, aqueles que ficarem do seu lado, aí você vai falar: esse me ama de verdade. Porque o amor exige prova. Foi por isso que o pai submeteu seu filho à cruz, para mostrar, provar o amor aos seres humanos. E mesmo assim, os seres humanos viraram as costas. Ora, meus queridos, mas a morte não pode ser o ponto final da vida humana. Por isso que Jesus vai mostrar isso. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Lá naquela sexta-feira santa, às 15h, o que acontece? Lembra que o padre começou a homilia dizendo: o ser humano é constituído antropologicamente de quê? De corpo e alma. A morte, o que é a morte? É a separação do corpo e da alma. Lá naquela sexta-feira santa, às 15h, acontece na vida de Jesus de Nazaré o cessar, ou seja, da integridade. O corpo e a alma de Jesus Cristo se separam. Ele assume a morte. Mas a segunda pessoa da Trindade está presente de maneira indivisível, tanto no corpo quanto na alma. Ora, ao terceiro dia o que acontece? Ele ressuscita. O que é ressurreição? O corpo e a alma se encontram e se unem novamente. Por isso o sepulcro se abre e Jesus de Nazaré, corpo, alma, um ser humano perfeito, se apresenta para os apóstolos, para os discípulos,
Ele ressuscitou, mas agora já não é mais um corpo como era antes. É corpo, é alma que se uniram, é Jesus de Nazaré, mas é transfigurado pela ressurreição. Depois ele vai ficar aparecendo 40 dias depois da Páscoa, para mostrar que é ele. Por isso que ele mostra as chagas. Quando ele entra no cenáculo, as portas estavam trancadas, porque os apóstolos estavam com medo. Lembra, o segundo domingo da Páscoa, Tomé quis ver as marcas dos pregos. Ao mesmo tempo que esse corpo transfigurado é um corpo que não é mais barrado pela matéria, porque Jesus passa as portas do cenáculo, estavam trancadas. O transfigurado, o corpo transfigurado, ressuscitado, ele não é barrado pela matéria, ele passa as portas. Ele passa as portas do cenáculo e mostra as marcas. Parece um pouco paradoxal. Ora, é um corpo material ou não? É um corpo material que não é mais impedido por matéria. Ele pode estar onde ele quiser ao mesmo tempo. Ele é transfigurado, mas é um corpo. Por isso que depois a Bíblia vai descrever o que? Para mostrar que é um corpo. Lá na praia, quando eles vão pescar, aparece o ressuscitado, lembram? E aí o ressuscitado pede: moços, tendes alguma coisa para comer? E ele come peixe. Ora, o que come peixe é um corpo. Mas padre, como que funciona isso? É um corpo que não é detido pela matéria, mas come peixe? É. Ai padre, não entendi. Nem eu. Se alguém quiser entender, tem que morrer e perguntar para Jesus lá em cima, se alguém quiser se candidatar. Ai padre, não entendi. Por isso que nós chamamos de mistério. Mistério é algo que eu compreendo, mas tem uma coisinha que eu não compreendo. Isso é mistério, tá? É a corporeidade de Cristo. Só que, meus irmãos, nós percebemos que é um corpo transfigurado, que não combina mais com esse mundo que caduca. Tudo nesse mundo apodrece, envelhece, enferruja, estraga e tende-se à degradação. Tudo. Não há nada que subsista. Jesus ressuscitado não combina mais com esse mundo. É por isso que depois de 40 dias, depois que ele convenceu os apóstolos que ele ressuscitou, missão cumprida, não mais faz sentido eu estar aqui. Ele sobe para os céus. Da mesma forma como o Filho Eterno entrou no templo lá no Natal e se fez ser humano, com a ascensão ele sai do tempo e volta para a eternidade. Mas o céu, que nós chamamos de eternidade, paraíso, é um lugar. Às vezes a gente escuta em muitas pregações: o céu não é um lugar, é um estado de espírito. Já ouviram isso? Isso é heresia. Ora, não é o corpo, a alma, a divindade de Cristo que sobe aos céus? Como não é um lugar? É evidente que não é um lugar espacial temporal, não é uma realidade espacial temporal como nós conhecemos, mas é um lugar diferenciado, fora do tempo e do espaço. Ai padre, não sei como funciona isso. Mais uma vez, nem eu, mas saberemos quando morrermos e de maneira perfeita quando acontecer o juízo final. Só tem 2 seres humanos que de corpo e alma estão nesse lugar que chamamos de paraíso ou de céu. O primeiro deles, Jesus Cristo. Qual é o segundo? A Virgem Maria. Por quê? Porque a Virgem Maria é o retrato da igreja. Nós ouvimos hoje, na segunda leitura, São Paulo gosta muito disso, de comparar Cristo com um corpo humano, e nesse corpo ele é a cabeça e a igreja são os membros, né? O Cristo é a cabeça do seu corpo e o seu corpo é a igreja. Está no texto que nós ouvimos hoje. Ora, se ele é a cabeça do corpo e ele sobe, onde vão os membros do corpo?
vão junto. Tem nenhuma cabeça por aí andando na rua, sozinho e o corpo atrás. Onde vai a cabeça, vai o corpo. Se algum protestante questionar a assunção de Maria, conta para eles essa passagem de São Paulo, fala assim: se nós somos o corpo de Cristo e Ele a cabeça e Ele subiu aos céus, onde subiu o corpo? Junto. Por isso Maria é o retrato da igreja. Mas deixa para o dia 15 de agosto, né? O importante é que hoje celebramos a cabeça, a Cristo que sobe aos céus, meus queridos. E quando Ele chega nos céus, o que acontece? O que Ele encontra lá quando Ele chega lá? As portas trancadas e 2 querubins lá, como havia sido ordenado lá em Adão e Eva. Lembram? Não lembro que vocês não estavam lá. Ora, nos diz os santos místicos, quando Cristo adentra, sai do tempo do espaço e adentra a eternidade, Ele arromba as portas do paraíso que tinham sido fechadas pelo pecado original. Acho que Ele expulsou os anjos que estavam lá. Sai daqui, que agora eu cheguei, eu sou o cara, né? Arrombou as portas. E é o que aconteceu, meus irmãos? Agora o ser humano tem acesso novamente àquilo que tinha perdido. Nós temos acesso ao céu. Nós temos contato diretamente com a realidade, com a vida de Deus. Por isso, esse é o motivo da alegria desta solenidade. O céu se encontra com as portas abertas pelo mistério da ascensão que hoje nós celebramos. Nem a morte, nem o diabo, nenhum inimigo impedirá o ser humano de adentrar, porque as portas estão abertas. As portas estão abertas. O único que pode me impedir de entrar, quem é? Eu mesmo. Está aberto. Por isso, quando fala de inferno, as pessoas colocam Deus como a questão questionável. Não existe inferno porque Deus é bom, não sei o que, já escutaram esse discurso, né? O problema não está em Deus, o problema está em mim, porque Deus não vai arrastar ninguém para lá. Vai entrar quem se esforçar por conta própria e quiser, por livre vontade. Ora, mas e aí? Acabou tudo e o ser humano aqui nesta terra degradante ficou abandonado? Nós ficamos abandonados? Ele voltou para ao lado do Pai, à direita do Pai. Ficamos abandonados? Não. Mais uma beleza. Por isso que hoje aparece 2 homens de branco, porque quando Jesus sobe aos céus, os apóstolos e os demais discípulos ficam assim, né? Ficaram até com torcicolo, acho, de ficar olhando. E os 2 homens dizem: olha, homens galileus, por que estáis aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Nós não estamos sozinhos. O ressuscitado que está à direita do Pai, Ele nos deixou a sua presença perpetuada no tempo, por meio do sacramento da igreja. Quando nós olhamos para aquela hóstia consagrada, a hóstia é o corpo e o sangue de Cristo, porque onde tem corpo tem sangue. Quando nós olhamos aquele sinal sacramental que o meu sentido informa ser pão, nós no fundo contemplamos um ser humano, o mesmo que está à direita do Pai, está na igreja, sobre o altar, e deixa ser tocado. Meus irmãos, nós podemos tocar Deus, mesmo após a ascensão, por meio do sacramento. Por isso nós somos católicos e somos privilegiados. Você pode perguntar para qualquer pessoa por aí: você já tocou a Deus? A pessoa vai dizer: jamais, Deus é intocável. E você pode dizer: eu posso tocar a Deus, porque eu sou católico e tenho o sacramento à minha frente. Olha,
Como é belo isso, como é grande isso, né? É indescritível o mistério da Eucaristia. Por isso, nós não podemos mais olhar para o céu, mas hoje os nossos olhos devem estar para Ele que está lá à direita do Pai, mas também está diante de nós um verdadeiro ser humano ressuscitado, corpo, alma, sangue, divindade, que é em cada altar nesse domingo se faz presente. Isso é magnífico, meus queridos. Jesus, antes de subir para o céu, nós ouvimos no Evangelho de hoje, ele diz assim: meus discípulos, permanecei na cidade. Referia-se a Jerusalém, né? Permanecei na cidade até que sejais revestido da força do alto. Hoje essa cidade não é mais a Jerusalém lá na Terra Santa, esta cidade é a igreja, e nós aqui permanecemos, mesmo quando saímos, nós permanecemos no que aqui nós experimentamos. Quando nós comungamos, nós levamos um pedaço do céu junto de nós. Ao sair dessa igreja nesta manhã, você vai levar um pedaço do céu na sua casa. Quando você chegar lá, você diz assim: Jesus, traga o céu para o meu lar, eu estou entrando. Você comunga, você leva um pedaço do céu para onde você vai. Jesus, nós não estamos mais sozinhos, Jesus está junto de nós. Nos momentos difíceis, Ele está lá na sua alma, porque você é parte do sacramento. Quando você está sorrindo, Ele está lá junto de você. Não nos sintamos a sós, mas Ele nos persegue e quer para nós um caminho de felicidade plena. Também não desanimemos com as dificuldades da vida, tudo vai passar. Quando nós estivermos diante da porta do paraíso, lá vai estar São Pedro, dizem, né? Ora, tudo que você viveu aqui de ruim vai ser passado. Então creia nisso. Se você passa alguma dificuldade, enfrente com força e coragem, porque no céu nós só gozaremos da alegria plena de Deus. Que o mistério da ascensão nos alegre hoje, possa ser para nós um motivo de alegria, de elevação. Se você está triste, hoje alegre-se. Junto de Jesus nós fomos arrastados para o céu, e nós podemos entrar no céu já, mesmo não estando plenamente lá, se nós comungarmos com fé. Mesmo que não sacramentalmente, aqueles que são impedidos, façam um ato de fé e entre no céu que está, logo mais estará nesse altar sacramentalmente. Entremos todos no céu, assim seja, amém. Um instante de silêncio, meditemos a palavra de hoje.